Oi, oi, oi. Graça e paz a todos. Estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical para a honra e a glória do nosso Senhor. Neste momento eu convido você que nos acompanha de forma online, virtual, a estarmos reunidos em oração. Oremos. Senhor, Deus e Pai, Pai amado, nós te louvamos e te adoramos o teu santo nome. Senhor, temos vivido momentos de dor, de sofrimento, o luto está nos cercando, mas que nós não possamos estar presos, ó Pai, a esse sentimento. E nos perdoa, ó Deus, se em algum momento nós duvidamos, ó Pai, duvidamos da tua soberania, da tua justiça, do teu poder, do teu amor, da tua bondade. Se em algum momento duvidamos que o Senhor realmente se importa, pois nós temos plena convicção que o Senhor se importa sim. Porque o Senhor primeiro nos amou, enviando o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e nos resgatar dos nossos pecados, nos resgatar da morte, da condenação eterna. Ó Deus, nós podemos ver, então, que o Senhor abra os nossos olhos para as tuas atuações, ó Pai. Nós estamos diante de curas, nós estamos diante, ó Pai, de cientistas que estão produzindo vacinas, estamos diante de pessoas que estão fazendo bem e que estão lutando, ó Pai. E nós sabemos que tudo isso só está ocorrendo porque o Senhor tem capacitado. Nós sabemos, ó Pai, que se não fosse pelo teu amor e pela tua imensa graça que sustenta tudo, todo este mundo, ó Pai, já teria se perdido, já teria sido destruído, autodestruído. A humanidade já não existiria. Então, ó Pai, nós te louvamos e te adoramos, porque mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao sofrimento, a dor, as perdas, nós sabemos que o Senhor está agindo. E neste momento, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor, mais do que nunca, fortaleça a tua igreja, dê ânimo, dê força, dê bravura, ó Pai, dê ousadia, porque o mundo está necessitando da tua ajuda, e que nós, como cristãos, como igreja, possamos ser, ó Pai, sal do mundo, luz para esse mundo, que possamos compartilhar, ó Pai, que através de nós, as pessoas, o mundo possa te ver, que nós possamos ser reflexo, ó Pai, teu, e nós te adoramos, ó Pai, e te agradecemos. Nós estamos muitas vezes, nós estamos tristes, mas temos esperança, temos confiança, porque sabemos, ó Pai, que não se resume apenas aqui. E porque Jesus ressuscitou, porque Ele vive, nós temos a esperança de viver. Nós sabemos que a morte não é o fim. Assim nós choramos e te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nesse domingo, que prossegue a Páscoa, nesse domingo de Páscoa, digamos assim, eu gostaria de realizar uma leitura. Nós estamos em um momento delicado, de dificuldade, mas mais do que nunca, nós devemos reconhecer os atos de Deus, relembrar o que Deus já fez por nós, todo o amor e todo o seu cuidado. E mais do que nunca nós devemos louvar e adorá-lo. Então, eu gostaria de realizar a leitura no livro de 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 18 ao 21. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 18 ao 21. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós.
e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. A nossa fé e a nossa esperança está em Deus. Neste momento, nós estaremos louvando e adorando ao nosso Senhor, que muito tem feito ao nosso favor. Aleluia. A palavra do Senhor diz que se a nossa esperança se limita apenas às coisas dessa terra, somos os mais miseráveis dos homens. Por isso a nossa esperança está em Cristo, aquele que ressuscitou, aquele que venceu a morte. E hoje a sua sepultura está vazia. E hoje nós iremos cantar, declarar essa verdade. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado
Glória a Deus. Neste momento, eu gostaria de convidar o irmão Tiago Mendes, que estará ministrando a palavra nesta manhã de domingo, e também gostaria de orar pela vida do irmão Tiago. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, nós submetemos a Ti, ó Pai, a vida do irmão Tiago Mendes, Teu servo, ó Pai, servo esforçado, servo fiel, que tem Te buscado, ó Pai. Nós Te pedimos que o Senhor possa estar iluminando a sua mente, lhe dando sabedoria, que o Senhor possa estar agindo na vida do irmão Tiago, no momento que ele estará trazendo a Tua palavra, que ele possa ser um canal, ó Pai, a transmitir as Tuas verdades, as verdades de vida eterna, que ele possa estar sendo um canal e que ele possa estar, Pai, as Tuas palavras possam estar penetrando em nossos corações. Nós que estaremos ouvindo, que o Senhor possa estar, ó Pai, nos dando um coração humilde, um coração contrito, um coração disposto a aprender, a entender e a pôr em prática. Nos capacita, ó Deus, nesse momento, para que essa palavra não seja apenas algo teórico, não seja apenas palavras vazias, mas que sejam palavras afiadas e que perfurem os nossos corações e que nos direcionem a Te adorar e a Te buscar cada vez mais. Assim nós choramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Olá, bom dia. Com imenso prazer que temos a oportunidade de mais uma vez trazer o estudo, falar da palavra de Deus, e a todos vocês que nos acompanham pela internet, a paz do Senhor, bom dia a todos. E mais uma escola bíblica dominical começa agora. Pegue aí a sua Bíblia, apronte a sua espada, sua caneta, seu papel, e vamos para a carta de Paulo aos Colossenses. Continuando, né? Esse estudo já iniciou domingo passado. Se você não assistiu, confira lá no nosso canal do YouTube, da Primeira Igreja Batista de Camusim. E essa é a segunda mensagem desta série. Nossa mensagem hoje, nosso estudo, está no capítulo 1 de Colossenses, dos versículos 13 ao 23. Colossenses, do versículo 13 ao 23. Semana passada foi o primeiro estudo dessa carta. A irmã Maeli muito bem explanou já uma introdução sobre a carta, não há mais o que se falar, né? Só relembrando para aqueles que ainda não assistiram. Essa carta foi escrita por Paulo para a comunidade de Colossos. Quem foi o fundador, o organizador dessa igreja foi Epáfras, provavelmente alguém que se converteu no período que Paulo estava em Éfeso, na sua terceira viagem missionária, período em que ele funda essa igreja, né? Então, Colossos ficava junto ali no Vale do Rio Lico, junto com as igrejas de Laodiceia, de Hierápolis, e formavam ali um triângulo turístico, naquela região balneária, uma região bem rica, próximo de Éfeso. Era uma linha de comércio, que se dirigia até Éfeso. Então, uma cidade também importante. Essa carta foi escrita por volta de 60, depois de Cristo, e pouco tempo depois, essa cidade, junto com essas outras duas, Hierápolis e Laodiceia, viriam a ser devastadas, destruídas por um terrível terremoto, E Colossos não se reergueu. Porém, a carta de suma importância que Paulo escreve, não apenas para aquela comunidade, para os santos, para os cristãos, para os irmãos de Colossos, mas para nós hoje, para a nossa realidade, aqui no nosso Camusim, no nosso país, no mundo inteiro. Então, queridos, a carta de Colossos, de Colossenses, escrita por Paulo, a partir do versículo 13, acompanha aí a leitura.
pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos e irrepreensíveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, queridos, esse é o nosso texto que vamos discutir hoje, que vamos estudar hoje nessa escola bíblica. Oremos. Meu Senhor e meu Deus, mais uma vez nos deparamos diante de Ti e te pedimos, te suplicamos, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento, que prepare o nosso coração, a começar por mim e a todos os meus irmãos, amigos que estão acompanhando pela internet, que o Senhor possa preparar o nosso coração para aprendermos um pouco mais de Ti e colocar em prática no nosso dia a dia. É assim que nós choramos em nome de Jesus, amém. Então, queridos, aqui nós damos continuidade ao estudo em Colossenses, certo? Como eu já havia falado, né? Ele iniciou semana passada com a irmã Maeli e continuará ao longo dos próximos domingos. Hoje, né, domingo de Páscoa, nada mais interessante do que falar da supremacia de Cristo. O nosso texto hoje fala da supremacia de Cristo, né? Ele que há 2000 anos atrás estava ressuscitando dentre os mortos, sendo a primícia daqueles que são ressuscitados para a vida eterna. A gente sabe que outros já foram ressuscitados ao longo da história bíblica, mas tornaram a morrer, né? Cristo ressuscitou para sempre, para ser irrepreensível, de uma forma que não haverá mais degradação do seu corpo. Ele ressuscitou de maneira perfeita, sendo o primeiro desses que ressuscitarão, né, no último dia. Então, queridos, a gente vai dividir em 3 partes. A primeira parte a gente vai trabalhar no versículo 13 e 14. Acompanhe aí novamente. Paulo escreve assim, ó: pois ele, falando de Deus, óbvio, isso vocês viram na semana passada, o restante do texto. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, queridos, aqui o Senhor nos resgata do domínio das trevas. Paulo aqui ele é bem claro, sucinto e objetivo. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Ah, mas eu não ando fazendo magia negra, não ando em umbanda, essas coisas. Não importa, queridos. Quando a gente fala em trevas, a gente acha que é algo muito tenebroso, mas qualquer um que está separado de Cristo, que anda em pecado, ele está sob o domínio das trevas. E nós estivemos assim, até que o Senhor nos resgatou por meio de Cristo Jesus. Note que lá em João, Cristo se apresenta como o caminho, ele se apresenta também como a porta, e ele se apresenta também como o bom pastor. Como é que ele vai nos transportar desse reino das trevas
e nos levar ao reino da glória, a sua luz. Ou seja, Ele é o caminho. Então, por aquele caminho, Ele vai nos levar até essa porta estreita. E nessa porta, Ele é a porta. E quem é que está fazendo essa condução? Quem é que está nos guiando até esse caminho, até essa porta? O próprio Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. É assim que Ele se apresenta ao longo do Evangelho de João. Então, essa nossa carta aqui, como foi falado na semana passada, é uma carta muito cristológica. A teologia aqui, ela é supremacia de Cristo, total. Uma carta que é irmã da carta de Éfeso, escrita no mesmo período, na prisão de Paulo em Roma. Enquanto Éfeso fala da igreja, fala do corpo, essa carta de Colossenses fala da cabeça, fala do cabeça, que é Cristo, fala de Cristo. Uma carta que fala totalmente aqui do poder e da supremacia de Cristo. Uma carta também que a gente pode pegar como auxílio para fazer um estudo sobre Cristo, é a carta que também foi escrita aos Hebreus, uma carta que fala perfeitamente sobre Cristo. A pessoa que escreveu é um autor ainda não identificado. Ele relata Cristo como a superioridade dele sobre os seres celestes. Ele é superior aos anjos, lá no capítulo 1. A partir do capítulo 3, ele relata que Cristo é superior a Moisés, é superior à lei. A partir do capítulo 5, ele fala que Cristo é superior aos sacerdotes levitas, é o sumo sacerdote. Capítulo 8, ele vai falar que ele é o sacerdote real. Então, Cristo, ele é o sacerdote real. Ele se apresenta ao longo dessa carta de Hebreus, assim como Paulo apresenta ele aqui em Colossenses, como sendo a superioridade, a supremacia total de Deus aqui na terra. Então, queridos, Cristo, Ele faz a obra da redenção por meio do seu sangue. Note aí no versículo 14: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Essa é a redenção, o perdão dos pecados. Então as pessoas dizem assim: mas fulano de tal é uma pessoa tão boa, é impossível que ele esteja sob o domínio das trevas. Como eu já falei, não estamos falando de bruxas, não estamos falando de ficção, não estamos falando de filmes de terror. O domínio das trevas é o controle do pecado sobre o homem. Então, se você, mas eu não roubo, não mato, eu não adultero, eu não uso drogas. Mas se você não está com Cristo, se você não ajunta com Ele, você separa, você espalha. Então você está separado dele. Você está sob o domínio das trevas. Outrora nós todos estivemos sob o domínio das trevas. E Cristo veio ao mundo para nos transportar, nos resgatar das trevas e nos transportar para o reino da luz. É isso que Paulo traz aqui nesses primeiros 2 versículos que estamos trabalhando hoje. E aí você entende que quando nós estávamos sob o poder do pecado, nós éramos escravos do pecado. Um escravo, ele não tem domínio próprio. Ele não tem vontade própria. Ele faz aquilo que o seu senhor, que o seu patrão, que o seu dono estabelece que você faça. Ele ordena. E aí a gente já fez um estudo anterior sobre a carta de Judas. A gente vê que Judas, ele fala exatamente disso, Então, quando você é escravo do pecado, você vive no pecado e você faz as coisas mesmo sem se sentir. Você nem percebe que está pecando, mas você peca deliberadamente, porque você é escravo, você não tem vontade própria. A partir do momento que Cristo te resgata, que Ele tira as tuas mordaças, os teus grilhões, as correntes, as vendas, você passa a ter entendimento do pecado. E aí, como o Hernandes Dias Lopes fala, você foi salvo você foi resgatado, para escolher não pecar. Você foi retirado das suas vendas, você era escravo, você não tinha escolha, você pecava deliberadamente. Quando você é resgatado por Cristo, você já tem noção do pecado e você escolhe: não vou pecar, eu vou desagradar o meu Deus, que é santo, 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 todo poderoso. Então, queridos, que nós possamos ficar atentos a isso. Nós não somos mais escravos. Cristo já veio, já rompeu essas correntes, já te libertou. Então, haja como livre.
e não se entregue ao pecado. Lute, resista. Essa luta ela vai ser constante, o processo de santificação ele é constante, até que ele venha. Enquanto isso, arrependei-vos e credes no Evangelho. Nós vivemos tempos difíceis, pessoas estão chorando, enlutadas, pessoas estão enfermas nos leitos dos hospitais, a pobreza, a fome, a violência, ela está imperando, junto com essa pandemia. Que nós possamos nos entregar a Cristo e não nos rendermos ao pecado, mesmo nos momentos mais difíceis, queridos. Aqui Paulo nos mostra a obra redentora de Cristo, no versículo 13 e 14. E aí do 15 até o 19 ele vai apresentar a supremacia de Cristo. É a nossa segunda parte. Veja aí que ele inicia falando assim, ó: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criatura, pois nele, Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, os poderes, os tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E aí a gente volta lá no Evangelho de João e você vai ver que logo no início o evangelista ele começa a falar que no princípio era o verbo, e aí ele vai tratando. Se você notar no versículo 3 de João, vamos lá para João, no versículo 3, ele diz assim, João 1, 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, Cristo. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Glória a Deus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, Cristo está no princípio, desde o princípio, primogênito da criação, o unigênito Filho de Deus, que está lá desde o princípio para criar todas as coisas. Ele aqui, nesse momento, que Paulo relata aqui em Colossenses, Cristo, ele é aqui a fonte da criação. Ele é a fonte. As coisas foram feitas para ele. As coisas foram feitas por ele. Ou seja, ele é o executor. Ele executou a obra da criação. Ele fez. E ele também é, como é que eu posso dizer? Ele é o propósito. Elas foram feitas, para ele, com o propósito de adorar e louvar o seu santo nome, para que ele, como sacerdote real, como cordeiro puro, imolado, nos redimisse desse pecado, nos salvasse, nos transportasse para o reino da luz e nos tirasse das trevas. Então, ele é a fonte, ele é o executor, ele é o propósito da criação de Deus. Cristo, Paulo nos apresenta aqui ele como superior, com a sua superioridade. Tudo foi feito por ele e para ele. Amém? Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ou seja, ele, como eu falei, enquanto a carta de Éfeso falava da igreja, a carta de Colossos fala de Cristo. Ele é a cabeça dessa igreja, a cabeça desse corpo. Nós somos esse corpo. Nós devemos nos comportar como um corpo de Cristo, guiados por Ele, como sendo cabeça. E aí a gente vê aqui que Ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Toda a plenitude. A gente falou sobre santidade. Santidade é uma característica própria de Deus. É o trisságio. A palavra se repete 3 vezes. A única palavra que se repete 3 vezes na Bíblia, em sequência, para se dar ênfase, para mostrar total poder e autoridade sobre aquela característica, é santo. Você vai ver lá em Isaías 6, santo, santo, santo. Você vai ver lá no Apocalipse, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nenhum momento na Bíblia, em nenhuma passagem no Antigo e no Novo Testamento, a gente vê outro atributo de Deus sendo repetido,
né? Os judeus, eles usam a repetição para dar ênfase, né? A gente aqui usa o superlativo, um aumentativo, ou faz, se for escrito, coloca em negrito, em parêntese, a gente faz qualquer coisa que dê destaque. O judeu, ele repete. Então aqui a gente vai ver que foi repetido 3 vezes: santo, 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 santo. Então Deus, ele é santo. A sua santidade, ela é inimaginável, e nós estamos caminhando, lutando contra o pecado, para um dia nos tornarmos santos como Ele, na glória, por meio do sangue de Cristo. Esse Cristo que estamos falando, esse Cristo que Paulo apresenta como sendo a superioridade, a primogenitura daqueles que estavam mortos e hoje vivem. Pegue aí sua caneta, seu papel, e nós vamos ver algumas passagens bíblicas. Na verdade, eu vou lhes dar as referências de pessoas que foram ressuscitadas ao longo da Bíblia, para que você, assim que precisar, você tenha uma fonte rápida e saiba onde encontrar. Cristo foi o primeiro que ressuscitou? Não, mas ele foi o primeiro que ressuscitou para a vida eterna, para sempre. Foi o primeiro, né? Pessoas haviam sido ressuscitadas antes. Veja aí no Antigo Testamento, Elias, né, o Senhor usa Elias para ressuscitar o filho da viúva de Sarepta, lá em 1 Reis 17, do versículo 17 ao 24. Depois você vai ler em casa, vai continuar os seus estudos. E aí depois o Senhor começa a utilizar Eliseu, discípulo de Elias. E Eliseu, ele ressuscita o filho da sunamita, da mulher sunamita. Lá em 2 Reis 4, 32 a 37. Se quiser anotar, 2 Reis 4, 32 a 37. E Eliseu também, por meio dos seus ossos ele já morto, né? Um homem que foi encostado, ou seja, colocaram esse homem morto nos ossos de Eliseu e ele ressuscitou. 2 Reis 13, do versículo 20 ao 21. Então, no Antigo Testamento, nós temos essas passagens, né, de pessoas que foram ressuscitadas. E no Novo, nós temos também? Temos também. A maioria delas realizadas pelo próprio Cristo, enquanto estava encarnado aqui na terra. O próprio Cristo, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, Lucas 7, do 11 ao 15, você pode estar anotando. A filha de Jairo, Lucas 8, do 41, a partir do 41 você pode estar lendo aí em casa. Ele ressuscitou Lázaro, um amigo amado que ele tinha, irmão de Marta e de Maria, lá em João 11, 1, a partir do versículo 1 ao 44, você pode estar lendo a história de Lázaro. E o interessante também, eu queria que vocês abrissem aí Mateus 27, e anotasse também. Olha só o que aconteceu aqui, olha só que maravilha aconteceu aqui por meio de Cristo, mais uma vez. Mateus 27, versículo 52, diz assim. Vou ler a partir do 50, só para vocês se situarem mais aí no contexto. Versículo 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Versículo 52, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Glória a Deus por isso, queridos, glória a Deus. Ele não ressuscitou apenas pessoas específicas, como a gente leu, mas muitos que já haviam morrido, quando foi consumado, ressuscitaram. Muitas pessoas ressuscitaram. Óbvio que depois, com o tempo, elas tornaram a morrer e estarão aguardando o grande dia do Senhor, o retorno de Cristo, a ressurreição dos mortos, a separação do joio e do trigo. Então, queridos, muitas pessoas foram ressuscitadas também, mas só Cristo, somente Ele,
ressuscitou para a vida eterna e ainda vive até hoje. Glória a Deus por isso, aleluia. Queridos, ainda no Antigo Testamento, nós vemos Deus usar mais pessoas para ressuscitar. Ele usa Pedro e usa Paulo. Veja aí em Atos 9, 36, você pode estar anotando, do 36 ao 43, que Pedro ressuscita ali Tábita, conhecida também como Dorcas, né? E no capítulo 20 de Atos, a partir do versículo 9 e 10, Paulo vai ressuscitar ali Eutico, né? Um jovem que cai, quando Paulo está pregando, tudo, ele cai de uma altura bem grande, morre na hora, e Paulo coloca seu corpo sobre ele e na mesma hora ele ressuscita. Então a ação de Deus, ressuscitando, manifestando a sua glória, a sua maravilhosa misericórdia com o seu povo. Então, queridos, aqui nessa segunda parte, Paulo apresenta ali a supremacia de Cristo, ele como sendo o principal de tudo na criação. Tudo foi feito por ele e para ele. Eu, você, nós fomos feitos para adorar e glorificar o nome do Senhor, para servi-lo, para sermos instrumento, para sermos embaixadores de Cristo aqui na terra e bem representarmos ele. Nesses momentos difíceis que estamos vivendo, é o momento de sairmos das portas da igreja e de ajudarmos, né? Estamos vivendo um tempo em que pessoas estão passando fome, estão sofrendo, estão enlutadas. Pois use a sua liberalidade, doe alimentos, use o seu tempo, doe tempo, ligue, converse, escute uma pessoa que está precisando, fale de Deus, fale de Cristo para ela. É o momento em que devemos cada vez mais mostrar nossa fé e não nos acovardar, apostatar ou até mesmo ficar questionando Deus. Por que essas coisas estão acontecendo? Não é momento para isso. É momento para nós que estamos representando Cristo aqui na terra, nos levantarmos e agirmos. As pessoas estão precisando de oração, de ombro amigo, de recursos. Então, em diversas áreas você pode estar ajudando. Identifique qual a melhor área para você e haja. Ação. Cristo, ele agia. Cristo orava, Cristo andava, Cristo ressuscitava pessoas, Cristo curava, Cristo pregava e ensinava. Então devemos fazer isso, continuar fazendo isso. Essa é a doutrina que os apóstolos nos deixam. E no terceiro ponto, Paulo, voltando aqui para a nossa carta de Colossenses, Paulo, ele fala da reconciliação, né, que nós temos em Cristo, né? Fala que o Senhor, que Deus, que Cristo, ele se apresenta também como uma reconciliação, como uma nova aliança, né? Então existia uma aliança antiga, a qual Deus estabeleceu com o seu povo. De início ele estabeleceu uma aliança com Adão, e este Adão ele quebrou. E aí nós passamos a estar sob o jugo do pecado, sob o domínio das trevas. E aí o Senhor se levanta e faz uma aliança com Moisés, por meio da lei, por meio da circuncisão que Abraão fez lá atrás. E aí nós temos uma nova aliança. Só que quando Cristo vem, ele nos apresenta a nova e eterna aliança, uma aliança que a gente não pode mais quebrar. A passada nós quebrávamos, nós homens, pecadores, inclinados para o mal, nós quebrávamos. Nós precisávamos de sacerdotes, levitas e de cordeiros para constantemente, repetidas vezes, estarmos lá sacrificando e precisando deles para fazer um intermédio entre Deus, entre nós e Deus, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas quando Jesus veio, ele é o sacerdote real, ele é o cordeiro puro, imolado, santo, e ele estabelece essa aliança. Nós não precisamos mais estar naquele ciclo. Hoje estamos sobre uma aliança perpétua que vai perdurar até que ele volte, até que ele venha. E é isso que Paulo também vai nos falar aqui.
dessa reconciliação em Cristo Jesus, pelo seu sangue, que nós possamos estar firmados nisso. Enquanto no passado precisávamos estar o tempo todo repetidas vezes, voltando lá com o sacerdote, com o nosso cordeiro, e o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, com medo de sair, de nem sobreviver, tentando sair de lá vivo, porque a glória de Deus estava ali. E a gente viu que os próprios serafins, querubins, na verdade, que estavam ali diante de Deus, do trono de Deus, eles cobriam a face e os pés, porque eles não ousavam nem olhar para a face de Deus. Imagine você, homem, entrar no Santo dos Santos. Se não fosse fulminado na mesma hora ali, podia ficar muito feliz que escapou vivo. Falar da santidade de Deus. E aí, não precisa mais disso. Acabamos de ler em Mateus que o véu se rasgou de alto a baixo. E Cristo quebrou essa barreira que impedia que nós chegássemos no Santo dos Santos. Agora nós temos acesso direto por meio dele. Ele é o caminho, ele é a porta que nos leva até Deus. Um caminho direto. O véu se rasgou. Não tem mais a separação do lugar santo para o lugar santíssimo. Não, nós temos acesso. E com esse acesso aumenta a nossa responsabilidade. Aumenta a nossa responsabilidade. Entenda, querido, que você foi chamado para ser santo, como o seu Deus é santo, como o nosso Deus é santo. E agora, não tem mais desculpinha de voltar lá para o sacerdote com o cordeiro pedindo perdão pelos pecados para sacrificar, não. Cristo já fez isso. E toda vez que você se depara com o pecado e você peca, você ofende a santidade de Deus e o sacrifício de Cristo que Ele fez por você. Quando o pecado estiver na tua frente, que você pensar em flertar com ele, lembra, santidade. Se for falar uma palavra que ofenda a Deus, faz igual os embaixadores do rei, um projeto que trabalha com crianças no futebol, que falar palavrão é uma das proibições. Santidade, se policie, vigia, ora, estuda a palavra. Nós temos a oportunidade aqui na EBD, e você deve continuar isso em casa, né? Continue estudando. Veja aqui no versículos do 20 ao 23, o que é que Paulo nos diz. E por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Ele estabelece ali a paz. Estávamos em conflito com Deus, e naquele momento ele estabelece a paz. Quando esse véu se rasga, quando essa nova aliança ela é firmada, né, ele não faz apenas reconciliar o homem com Deus, não. Ele reconcilia o judeu com os gentios. Ele reconcilia toda a sua criação, os primeiros e os últimos. Ele faz essa reconciliação total. Não existe questão de pecadinho e pecadão, não. O seu pecado, ele foi apagado no sangue do Cordeiro, na cruz. Basta que você persevere, continue escolhendo não pecar, porque o pecado ele vai continuar batendo na tua porta todo dia. Deus avisou Caim, o pecado ele te ameaça a porta, ele tenta dominá-lo, mas você deve resistir, você deve dominá-lo. Ele está te cercando, mas você deve dominá-lo. Do mesmo jeito Deus fala para nós hoje. O pecado, ele continua te ameaçando a porta. Você deve dominá-lo. Hoje, nesse domingo de Páscoa, você tem a oportunidade de relembrar mais uma vez que Cristo ressuscitou como primogênito dentre os mortos para te salvar. Ele desceu dos céus e se fez carne, recebeu a ira de Deus sobre si por conta dos seus e dos meus pecados. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Paulo continua. Antes vocês estavam separados de Deus. Foi o que a gente disse agora.
E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Nós tínhamos maus procedimentos, nós temos maus pensamentos. O homem, ele é inclinado para o pecado, ele quer fazer aquilo que agrada à carne. E esquece que o que agrada à carne desagrada a Deus. E por conta da ilusão dos prazeres, que são rápidos, que são voláteis, eles se entregam a esse prazer e quebram a sua comunhão com Deus. Que nós possamos atentar para o que Cristo fez aqui. Ele nos reconciliou. Aproveite essa oportunidade. Não continue quebrando essa aliança, essa reconciliação. Cristo te reconciliou. Entregue-se. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Ou seja, aquele sacrifício do Cordeiro, que estamos relembrando agora, nesse período pascal, aquele sacrifício que foi feito, e que durante 3 dias, Cristo esteve morto e ressuscitou no dia do domingo, no dia da sua ressurreição, que foi o domingo da Páscoa. Ele fez esse sacrifício por mim e por você, para que nós nos reconciliássemos com Cristo. Aproveite essa oportunidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. E no verso 23 ele finaliza essa primeira parte, da supremacia de Cristo, dizendo que desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus, esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, ele nos chama aqui a perseverança também. A gente vive, Paulo combateu aqui, vocês viram a irmã Maeli falando, os falsos mestres, as falsas doutrinas, o gnosticismo, problemas também com os judaizantes, E aí a gente tem que tomar cuidado também, que como Judas escreveu sobre as pessoas que estavam abusando da graça, muitas vezes nós hoje, em pleno século 21, abusamos da graça. Pessoas abusam da graça. Nós somos salvos, sim, pela graça, não depende de nós, não depende do nosso, da nossa força, das nossas, porque nós somos bons, não. Foi pelo sacrifício de Cristo, foi pela graça. Se você vai ser salvo, se você vai ressuscitar no último dia para a glória e não para a condenação, é por causa da graça, não é por causa de você. Então, que a gente possa entender isso e não abusar dessa graça, como os libertinos faziam naquele período, abusavam da graça. E nem vamos também ficar nos apegando, presos à lei, como os judaizantes faziam, às obras. Que nós possamos ser salvos para fazer boas obras, que isso seja algo espontâneo, que a gente não se acomode abusando da graça e fiquemos só em casa, se alimentando como ovelhas gordas, só engordando. Não, haja ação. Cristo nos chamou foi para agirmos, para pregar o Evangelho, para fazer discípulos, e que esses discípulos eles permaneçam. Então, a graça não foi para a gente ficar só recebendo, não, e esperando que os que haverão de ser salvos venham para a igreja, não. Como é que eles vão vir se não há quem pregue? Então nós somos usados para pregar, para ensinar, para evangelizar, e aí essas pessoas virão. Cristo, o Espírito Santo convencerá, e essas pessoas se converterão. Nós temos um papel importante. Não neguemos a nossa missão aqui, não. Cristo nos deixou para dar continuidade a esse discipulado e a pregar esse evangelho. E é isso que Paulo fala aqui. Ele é ministro desse evangelho. Essa é a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, Ele se tornou ministro desse evangelho. Esse é o evangelho que eu, Paulo, me tornei ministro. E esse é o evangelho que nós, eu e vocês, somos ministros. Nós devemos evangelizar, pregar
ensinar, orar, aconselhar, ofertar. Cada um tem dons e talentos, que nós possamos exercitá-los, colocá-los em prática no nosso dia a dia e ajudar as pessoas que estão precisando e aquelas pessoas que estão carentes de Cristo, esperando só que você vá lá falar no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua faculdade, para que o Espírito Santo a convença e a traga. Está esperando que você faça isso, porque você foi chamado para Cristo, por Cristo, para isso. Amém, queridos? E aí a gente finaliza relembrando que essa parte que nós trouxemos hoje fala da supremacia de Cristo. Cristo é superior, é supremo. Busque a Ele, volte-se para Ele. Não há outro mediador, não há outro caminho. Ele é o caminho. Não há portas por onde você pode entrar. Não, só Ele é a porta. Ele é a luz, Ele é o sal. Ele é a água, a fonte de água viva. Cristo. Paulo nos apresenta a supremacia de Cristo. Volte-se para Cristo. E que nós possamos a cada dia, a exemplo dos primeiros cristãos, perseverar na fé e nos capacitar a cada dia, buscando, estudando, orando, e o Espírito Santo, Ele vai falando conosco, Ele vai nos ajudando a compreender a palavra de Deus, e Ele vai nos capacitando, e nós vamos a cada dia sendo proclamadores do Evangelho, ministros desse Evangelho que Paulo está aqui nos trazendo por meio dessa carta de Colossos. Os colossenses, a cidade foi devastada pouco depois de receber essa carta, uma carta circular que rodou por aquelas cidades, principalmente aquele trio que vivia ali no Vale do Lico, do Rio Lico, Hierápolis e Laodiceia. Inclusive lá no final da carta, Paulo já diz isso, que é para essa carta ser lida lá, e a de lá ser lida aqui, e assim sucessivamente. Mas a cidade foi devastada por um grande terremoto e não se recompôs. Porém, a mensagem ela foi muito importante, porque ela está viva hoje para nos ensinar, e ela é uma carta altamente cristológica. Que nós possamos aqui estudá-la, junta também com a carta aos Hebreus, junto com a carta aos Efésios, que é como se fosse uma irmã dessa, e possamos pôr em prática tudo aquilo que Cristo, que Deus nos ensina. Amém? Aproveite também e leia lá a mensagem de Cristo, a carta de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, né? Já lá no Apocalipse, né? Aproveite, já foi um período em que, bem depois desse terremoto, a igreja a cidade já havia se reconstruído. Laodiceia, por conta própria, sozinha, se achavam soberbas, não precisaram das autoridades do império. Colossos não se reergueu nesse período, só tinha Laodiceia e Hierápolis também. E Cristo manda uma mensagem específica para ela. Junte tudo isso e estude. E assim como aquele etíope que Felipe evangelizou, lá em Atos, que nós possamos também aprender e ensinar aqueles que precisam. Ele disse para Felipe: como é que eu vou entender se não há quem me ensine, me explique as Escrituras? Então é por isso que nós estamos aqui. Que você não perca a Escola Bíblica Dominical. Próximo domingo tem mais. O estudo da carta de Colossenses vai continuar, e que nós possamos a cada dia estar tentando crescer mais no Evangelho, para usarmos e sermos usados por Deus para alcançar aquelas pessoas que precisam ser salvas. Oremos, queridos. Meu Senhor e meu Deus, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em meio a essa crise, essa pandemia, tu tem nos sustentado, Senhor. E eu te dou glória a Deus, porque essa igreja tem sido um canal de bênção nessa cidade e tem desenvolvido vários projetos. Um deles que saiu aqui de pessoas dessa igreja é o Temor e Tremor. Que nós possamos continuar trabalhando e levando a mensagem de Deus por meio da informatização que temos, por meio do canal que temos hoje, já que o isolamento social ele não nos permite esse contato, essa comunhão com os santos. Que nós possamos usar o que temos,
para levar a palavra do Evangelho. Te entrego, Senhor, o restante desse dia, este domingo de Páscoa, que as pessoas, que o Senhor, nesse dia da ressurreição, possa se revelar a cada um de nós e mais pessoas se convertam e creiam no Evangelho. Logo mais à noite, no culto evangelístico, abençoa e dirige, capacita aquelas pessoas que estarão envolvidas e que a mensagem continue sendo pregada de maneira genuína. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. É isso, queridos, que Deus nos abençoe e que possamos estar sempre proclamando o Evangelho da salvação. Glória a Deus nas alturas. Só Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Amém. Feliz domingo de Páscoa.